Aqui ao lado, não sei se vocês viram, a gente está com o nosso professor Rafael Santos, do DF, que vai entrar com a parte de responsabilidade tributária. Rafa, vamos começando a conversar um pouquinho sobre o concurso aí antes do pessoal entrar? Tem muita gente aí. Vamos lá, o pessoal está entrando aí, né? Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Santos, vejo aqui alguns amigos, alguns ex-alunos já do curso. Na verdade, essas aulas que o Uniju começou a disponibilizar, aulas de questões, né? Na verdade, agora, no momento, é um complemento àquele curso que já terminamos em janeiro agora desse ano, concurso de procurador do DF, que é um concurso que eu considero uma raridade no atual momento, né? Você tem um concurso com 65 vagas, 65 vagas. A autorização do concurso fala em provimento para fevereiro, então esse concurso, para cumprir essa determinação, esse concurso vai ter que ser bem célere. Não só já saiu a autorização do concurso, como também saiu a autorização para contratar a banca, né? Ainda não sabemos qual vai ser, mas também já foi autorizada a contratação da banca. A autorização fala em 65 vagas, mas a verdade é que tem mais de 70 cargos vagos de procurador do DF. Então, é um concurso que você não está concorrendo com ninguém além de você mesmo, tá? Superando as fases, vai ser chamado. Não houve até hoje nenhum concurso que alguém foi aprovado, acabou a validade e ele não foi chamado. Sempre todos os aprovados foram chamados. Então, é uma oportunidade de ouro agora, numa época dessa, a gente tem um concurso com tantas vagas, realmente existem cargos vagos, há necessidade, é uma oportunidade de ouro. E, claro, alguns, né, já começaram esse estudo ano passado, né, fazendo lá o nosso curso presencial, né, e agora é prosseguir, né? Continuar aí nos estudos. Eu sempre falo para os alunos, estudo para concurso é letra de lei e jurisprudência, né? Prova objetiva, você tem que estar bem afinado com aquilo que tem no direito positivo, aquilo que está na legislação, e estar bem afinado com a jurisprudência. Vocês vão ver, até pelas questões que eu vou resolver aqui, 5 questões são de concursos recentes, que ocorreram ano passado. E 5 questões eu mesmo criei, eu inventei, tá? Projetando aí o que é que pode vir a cair para vocês. Esse nosso encontro aqui é um encontro curto, né? 1 hora e pouquinho, apenas 10 questões, certo ou errado, e de responsabilidade tributária, tá? Responsabilidade tributária é um mundo, né? Muita coisa, mas eu selecionei aqui algumas questões que vai dar para a gente fazer um apanhado bom, porque eu não vou me limitar à questão. Eu vou comentar o assunto, vou citar precedentes, passar para vocês os dispositivos de lei. Eu tenho também um arquivo aqui em PowerPoint que eu preparei, que eu vou compartilhar na tela, mas esse arquivo que eu vou compartilhar também vai ficar disponível para vocês, tá? A gente vai passar para vocês terem ele com vocês. Rafa, pode falar, diga, Reinaldo. Pessoal, boa noite aí para todos que estão aí já. Eu estou vendo que tem muita gente a primeira vez aí com a gente. Eu vou pedir para todo mundo para deixar o fone desligado, para a gente evitar interferência, né? Não sei se vocês já repararam, o professor Rafael, ele não fala tão alto, né? Cara de bem com a vida, né? Então, não tem essa preocupação de gritar nada, né? E a sistemática da aula, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Sem problema algum. Aí, na hora de fazer pergunta, realmente o professor Rafael ele vai perguntar alguma dúvida, aí é só desbloquear o som, né? Que você pode desbloquear mesmo, e aí faz a pergunta e vai ajudar para todo, aí fica tranquilo para todo mundo, tá? Então, deixem aí, na medida do possível, o microfone sempre desligado, tá? Porque aí a gente consegue ter um desenvolvimento mais tranquilo aí na aula, tá bom? E sejam bem-vindos aí. Então, agora, Rafa, é contigo, tá? Um abraço. Boa aula para todos.
Tá bom. Então vamos começar, né, pessoal? Cadê? Tem até aqui uma... Já temos aqui quase 30 pessoas, né? Vamos lá. Todo mundo aí com caderno de questões? Então vamos lá. A denúncia espontânea, prova de auditor Cefaz Alagoas, ano passado. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido com juros de mora correspondente, realizada até a conclusão do procedimento administrativo ou da medida de fiscalização relacionada com a infração, resulta na exclusão da responsabilidade do contribuinte pela infração. Veja, pessoal, todas as perguntas aqui, elas se referem à responsabilidade tributária. No Código Tributário, responsabilidade tributária são 10 artigos, do artigo 128 ao artigo 138, né? Dentro lá de responsabilidade, dentro desses 10 artigos, o Código vai falar de responsabilidade por sucessão, responsabilidade de terceiros, responsabilidade de infrações. E esse tema da questão 1 é relacionado à responsabilidade por infrações. Especificamente é o Instituto da Denúncia Espontânea. O que é a denúncia espontânea? É o artigo lá 138 do Código Tributário. A denúncia espontânea é um instituto que vai excluir, que vai afastar a responsabilidade pela penalidade eventualmente cometida pelo contribuinte. Então, ele cometeu uma infração, cometeu uma pena, ou melhor, cometeu uma infração, vai levar uma pena. Mas, se ele realizar trata o artigo 138, a denúncia espontânea, a responsabilidade pela pena ficará excluída. Agora, quando é que está caracterizada a denúncia espontânea? Está aí na tela para vocês algumas considerações, né? A denúncia espontânea consiste na prática de uma confissão da prática de um ilícito. Então, o contribuinte ele se denuncia, ele confessa que praticou um ilícito, antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização. Ou seja, para que essa denúncia seja espontânea, ela tem que ser praticada antes que tenha sido iniciada a fiscalização. Começou a fiscalização, o contribuinte corre lá para dizer: ah, não, eu pratiquei esse ilícito. Não vale. Não vai receber a benesse da denúncia espontânea. Então, ele vai confessar que praticou um ilícito antes do início de qualquer procedimento e, concomitante a essa denúncia, a essa confissão, ele vai fazer o pagamento do tributo que seja devido à vista, com juros e correção monetária. Então, veja, ele tem que confessar que praticou um ilícito antes de que tenha sido iniciado qualquer procedimento de fiscalização. Junto com essa confissão, ele tem que pagar o tributo devido com juros e correção monetária. O que é que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar a exclusão da multa. Ele paga o tributo, paga juros, paga a correção e vai se livrar da multa. Que multa? Qualquer multa. Isso é importante. A denúncia espontânea, sendo ela feita corretamente, ela vai excluir tanto a multa de mora quanto a multa punitiva. Toda penalidade. A denúncia espontânea não se aplica às obrigações acessórias, pessoal. O que é uma obrigação acessória? São aquelas obrigações de fazer, não fazer, não é? Emitir uma declaração, emitir nota fiscal, escriturar livros fiscais. Essas obrigações de fazer e não fazer, as obrigações acessórias, o não cumprimento delas não exclui a penalidade pela denúncia espontânea. Ou seja, não cabe denúncia espontânea para a obrigação acessória. É só para a obrigação principal, que é a obrigação de pagamento. E a denúncia espontânea, ela cabe para qualquer que seja o tipo de lançamento tributário a qual esteja submetido aquele tributo. Então, se o tributo é constituído por lançamento de ofício, por lançamento por declaração, por lançamento por homologação, não importa. Qualquer que seja o tipo de lançamento, cabe denúncia. Mais à frente, você deve ficar atento à súmula 360 do STJ. Por quê?
Porque a súmula 360, ela trata de uma peculiaridade da denúncia espontânea com o lançamento por homologação. Se o contribuinte ele já tiver declarado o tributo, já tiver declarado o valor que ele mesmo apurou do tributo e não pagar aquele valor que ele declarou dentro do prazo de vencimento, não caberá denúncia espontânea. Por quê? Porque a declaração feita pelo contribuinte já constitui o crédito tributário. Se o crédito tributário está constituído, não cabe mais denúncia espontânea. Então, ficar atento à súmula 360, que a gente vê logo na sequência. O artigo que trata da denúncia espontânea, o 138, está aí na tela para você. Veja o parágrafo único, que é o que toca a nossa questão. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento de fiscalização ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Ou seja, se já havia iniciado a fiscalização iniciada, não cabe mais denúncia espontânea. Como a questão fala o que aqui? Fala que realizada até a conclusão do procedimento administrativo. Falso, né? Porque se já não é até a conclusão, é antes do início, tá? Tá aqui o artigo, trata da questão. Aqui um precedente para vocês agora, de maio desse ano, né? No caso em que o tributo lançado por homologação é regularmente declarado e pago a destempo, ou seja, pago em atraso. Não há denúncia espontânea. Denúncia espontânea tem que ser o seguinte: eu vou confessar algo para a administração que ela ainda não sabe. Eu cometi um ilícito e ela não sabe. Se eu apresentei a declaração, eu já disse a ela: olha, eu estou devendo isso aqui. Então, não cabe denúncia espontânea em relação a crédito já declarado, crédito já constituído. Tá? Mesma coisa aqui, né? Apresentou declaração e houve pagamento em atraso. Não cabe denúncia espontânea. Só há pagamento se não há, veja esse outro precedente agora, final do ano passado. Se não há pagamento integral, não há denúncia espontânea e, por isso, não se exclui a multa de mora. Na verdade, a denúncia espontânea exclui qualquer tipo de penalidade, né? Nesse caso aqui, se discutia apenas a multa de mora. Essa é a regra que se extrai do 138. No caso desse precedente, a recorrente somente depositou administrativamente o valor parcial do crédito que entendia seu devido, não fazendo jus, portanto, ao benefício. Então, aqui, ela não depositou o valor total cobrado, ela depositou o valor que ela entendia devido. Isso aí não serve para configurar a denúncia espontânea, ok? Tem que ser o valor integral cobrado pela Fazenda, com juros e correção. Ele vai ficar dispensado apenas da multa. Que multa? Qualquer multa, moratória ou punitiva. Aqui um precedente já mais antigo, mas para deixar claro que a denúncia espontânea não se estende, os efeitos da denúncia espontânea não se estendem às obrigações acessórias autônomas, ok? Não cabe denúncia espontânea para obrigação tributária acessória. Outro caso aqui, importante, que eu já noticiei no começo, pagamento só à vista, viu? Antigamente, no começo dos anos 2000, havia uma divergência jurisprudencial a respeito de se caberia denúncia espontânea no pagamento por parcelamento ou só no pagamento à vista. E a jurisprudência se consolidou nesse sentido apenas no caso de pagamento à vista. Tem até aí o repetitivo do STJ, não cabe denúncia espontânea para pagamento parcelado. Aqui, denúncia espontânea autoriza o afastamento tanto da multa de mora quanto da multa punitiva. Qualquer que seja a penalidade, sendo realizada nos requisitos, nos critérios da lei, a multa está afastada, tanto uma quanto outra. Antes de qualquer procedimento fiscal,
E aqui a súmula 360, que eu falei que vocês devem ter atenção a ela, né? Veja, não se aplica, a súmula diz, o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo, ou seja, pagos em atraso, pagos fora do vencimento. Se cai lá uma pergunta, se cai lá uma assertiva, não cabe denúncia espontânea para tributo sujeito a lançamento por homologação, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Não é que não cabe no tributo sujeito a lançamento por homologação. Pode caber sim. O caso da súmula diz que não cabe quando o tributo foi declarado, mas pago a destempo, pago em atraso, pago fora do vencimento. Aí, nesse caso, não cabe a denúncia espontânea, porque aquele valor, o que você tem que ter em mente é o seguinte: o contribuinte, quando ele declara uma dívida, ele constituiu o crédito. Crédito constituído, não cabe mais denúncia espontânea, tá? Então, como é que poderia ser um tributo sujeito a lançamento por homologação e, mesmo assim, caber denúncia espontânea? Prazo de vencimento, nem declarou, nem pagou. Se não declarou, nem pagou, o crédito não está constituído. Tempos depois, ele decide declarar e paga aquele tributo declarado, concomitantemente à declaração, com juros e correção monetária, mas sem a multa, ok? Porque até aquele momento o crédito não estava constituído pela declaração. É o caso aqui desse julgado na sequência. A empresa retificou a declaração e fez o pagamento de imediato, afastando aí a inadimplência. Clicando novamente. Ok, pessoal? Denúncia espontânea, acho que deu uma vista boa, tá? Vamos para a próxima questão, segunda questão. A atribuição de responsabilidade solidária ao administrador da massa falida pelas penalidades tributárias por ela devidas se restringem às de caráter moratório. Existe essa restrição, pessoal? Só o que ele está dizendo aqui é o administrador, que o Código Tributário nem fala de administrador, porque o Código Tributário é da época que tinha o síndico e o comissário da massa, e no caso da antiga concordata, né? Tinha o síndico e o comissário. Agora, com a nova lei de falência, já tem tempo, o nome é administrador da massa. E o que ele está dizendo aqui, a questão, é que a responsabilidade do administrador, a responsabilidade solidária do administrador por débitos da massa falida, no que diz respeito às penalidades tributárias, ou seja, as multas, só essa responsabilidade é restrita às de caráter moratório. Isso é verdadeiro, pessoal. Onde é que está essa responsabilidade do administrador de massa falida? Está lá no artigo 134 do CTN. Aí eu quero destacar para vocês isso aqui, ó. O Código Tributário, para tratar de responsabilidade de terceiros, ele traz dois artigos, artigo 134 e artigo 135. No artigo 134, o Código, até a redação está aqui, logo no slide, está agora aí, o Código traz uma responsabilidade que ela é fundada em um dever de cuidado. Aquelas pessoas, são 7 incisos, elencadas nos incisos do 134, são pessoas que possuem um dever de cuidado para com o contribuinte. Veja lá o inciso 1. São responsáveis solidários os pais pelo tributo do filho menor, tutor e curador, tributo pelos tutelados e curatelados. E aí chega lá no inciso 5, tem o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. O caput desse artigo diz assim: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões a que forem responsáveis.
Então, primeira coisa aí desse 134. Ele fala, tá vendo aí no 134 que ele fala respondem solidariamente. Pela letra da lei, essa responsabilidade é solidária. Mas o STJ já afirmou, com razão, que na prática e de fato essa responsabilidade ela não é solidária, ela é subsidiária. Porque você veja que o caput começa nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento por parte do contribuinte. Então eu só vou acionar algum desses responsáveis se o contribuinte não pagou o tributo devido. Aí ele vai responder solidariamente. Veja, é uma solidariedade apenas no caso de impossibilidade do contribuinte. Na prática, isso é uma responsabilidade subsidiária. E o parágrafo único desse artigo 134 diz o seguinte: o disposto nesse artigo só se aplica em matérias de penalidades às de caráter moratório. Então, alguma dessas pessoas elencadas aqui nesses 7 incisos, só vai ser chamada a pagar por uma multa tributária devida pelo contribuinte se essa multa for uma multa de mora. Caso seja uma multa punitiva, aquela multa que foi em decorrência da prática de um determinado ilícito, que não o mero atraso, a multa de mora é aquela multa que ele paga porque deixou vencer o pagamento, ele passou o prazo de vencimento. Nesse caso, ele responde, tá? Pela multa de mora apenas. Sendo multa punitiva, não há responsabilidade. Aqui o precedente do STJ, que diz que, na verdade, se trata de subsidiariedade e não de solidariedade. Tá? Então, aqui, e é bom destacar, voltando para esse slide aqui, só para destacar o seguinte: a 134 é uma responsabilidade subsidiária que decorre de um dever de cuidado do contribuinte, mas não implica, não resulta, não tem origem, melhor dizendo, na prática de um ato ilícito pelo responsável. Já a responsabilidade do 135, que é o artigo seguinte, ela decorre da prática de um ato ilícito, ok? O responsável do 135, ele praticou um ato ilícito e, por conta disso, ele vai ser responsabilizado. Já no caso do 134, não foi bem um ato ilícito, omissão ou intervenção indevida. Então, nesse caso aqui, como ela fala, a responsabilidade da massa se restringe às de caráter moratório verdadeiro. No que diz respeito à multa, a responsabilidade é apenas sobre as multas de mora. Rafa, tem Oi. só 2 dúvidas aqui que fizeram pergunta aqui no chat. Porque nesse modo de tela eu não vejo o chat, né? Não, por isso que eu estou te ajudando aqui. Ó. A primeira pergunta é da Wanda, ainda é sobre a primeira questão que você respondeu. O parcelamento acarreta os benefícios da denúncia espontânea? Não, né? Se parcelou, não pode ter denúncia espontânea. Pode parcelar? Pode, mas vai pagar com juros, correção monetária e vai pagar com a multa também. Para se livrar da multa, para se beneficiar da denúncia espontânea, tem que pagar à vista, de uma vez só. Certo. E a outra, aí na outra é só uma dúvida mesmo que lançaram aqui. A primeira que você respondeu dessa da denúncia espontânea ficou falso, né, o gabarito? Ou é verdadeiro? Deixa eu ver, deixa eu voltar na primeira. É falso, né? Porque ele diz aqui que a denúncia espontânea da infração devido com os juros realizada até a conclusão do processo administrativo, não. Para resultar na exclusão da responsabilidade, a denúncia tem que ser feita antes de iniciado o processo. Está entendendo a diferença? Antes de iniciado o procedimento. A questão está dizendo até a conclusão. Então, pela questão, poderia ser iniciado o procedimento e antes que o procedimento fosse concluído, o contribuinte corria lá e faria a denúncia espontânea. Isso é falso. Não cabe. Obrigado. Mais alguma? Mais alguma? Reinaldo? Não.
Era só essa mesmo. Porque eu não estou vendo o chat, eu só vejo a tela aqui. Pode deixar que eu te ajudo aqui. Fica tranquilo. Aí Bota eu o link esqueci que eu também vou... de avisar. Eu esqueci também de avisar antes para o pessoal que qualquer pergunta pode fazer, tá? Contanto que seja fácil. Pergunta fácil. Terceira. É incompatível com o Código Tributário Nacional. Essa foi auditor fiscal aqui do DF, ano passado. É incompatível com o Código Tributário, lei distrital, que admita a indicação do sujeito passivo do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, pelas partes no contrato de compra e venda de imóvel, pois as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. E aí? Verdadeiro ou falso? Ele está dizendo que violaria, né, é incompatível com o Código Tributário Nacional uma lei do DF que admita a indicação do sujeito passivo do ITBI pelas partes no contrato de compra e venda de imóvel. Ou seja, as partes no contrato de compra e venda vão indicar quem é o devedor do ITBI. Aí ele diz aqui, isso é incompatível, pois as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. E aí, pessoal? Veja, de fato, as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. Ou seja, um acerto, um acordo particular, um contrato entre duas, três, quantas pessoas forem, não pode servir para alterar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. É muito comum a gente ver isso em contrato de locação, não é verdade? No contrato de locação, o proprietário locador inclui uma cláusula que quem tem que pagar o IPTU é o locatário, o inquilino. Essa cláusula vale entre os pactuantes, vale entre as partes. Entretanto, se o inquilino, se o locatário não pagar o IPTU, a Fazenda Pública vai acionar o proprietário, que é o contribuinte do IPTU. E o proprietário não vai poder se defender por meio da oposição dessa cláusula perante a Fazenda. Chega lá e diz, aqui o contrato, quem tinha que pagar era o inquilino. Não, não é possível porque essas cláusulas não podem ser oponíveis à Fazenda Pública. Entretanto, e aí presta atenção aí, vem aquilo que eu digo, tem que estudar a letra da lei, tem que estudar a letra da lei, jurisprudência. Olha só como é que essa questão é colocada no CTN. Artigo 123. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Viram aí, pessoal, que o código diz que não pode, exceto se houver lei em sentido contrário. Aí, como foi que a questão perguntou? É incompatível lei que admita. Então, nesse caso da questão, a banca está trabalhando com a seguinte situação: uma lei que admite que as partes estabeleçam quem vai pagar o tributo. Essa lei é incompatível com o CTN? Essa lei contraria o CTN? Falso. Não contraria porque o CTN deixa claro aqui, salvo disposição de lei em contrário, as convenções não podem ser opostas. Mas nesse caso da questão, a questão diz, olha, se isso contraria o CTN, falso, não contraria. Entenderam? A gente é tão preocupado em dizer que as convenções particulares, que os acordos, os contratos não valem perante a Fazenda, que muitas das vezes passa batido essa possibilidade aí, esse salvo disposição em contrário do 123. Ok? Aí aqui na sequência tem alguns precedentes que tratam dessa questão relativa a locatário e locador, né? O STJ deixa claro, o locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou responsável, não tem legitimidade para discutir a relação jurídica tributária.
Súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica do IPTU e das taxas ao imóvel alugado, nem repetir indébito desses tributos. É aquela lógica. O locatário ele vai dizer que tem por conta do contrato. Aí a Fazenda diz, não, mas esse contrato não pode ser oponível à Fazenda Pública. E aí o STJ chancela essa postura da Fazenda. Olha, locatário não tem legitimidade porque o que define os sujeitos da relação tributária é a lei. É a lei. Próxima pergunta. Procuradoria do município de Boa Vista, ano passado também, Sebrasp. A aquisição de unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial implicará responsabilidade do sucessor adquirente. Aqui a questão vai tratar de responsabilidade tributária por sucessão empresarial, que são situações nas quais uma pessoa sucede a outra em decorrência de aquisição de fundo de comércio, fusão de empresas, incorporação de empresas, extinção de uma pessoa jurídica que tem sua atividade continuada por um dos sócios. E o Código vai falar também da situação em que a sociedade entra em processo de falência ou recuperação judicial e quais são as regras de responsabilidade tributária que se aplicam para essa situação. Já vou colocar aqui o próximo slide. Então, a pergunta que ele quer é o seguinte: se alguém adquire uma unidade produtiva isolada, o conceito de unidade produtiva isolada é um conceito que não é fechado, né, na legislação. É um conceito aberto, mas geralmente se identifica como uma loja pertencente a uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem várias lojas, compra uma, ou uma fábrica, um depósito, tá? Algo que possa ser destacado da pessoa jurídica. E ele diz aqui que se alguém adquirir uma unidade produtiva isolada em um processo de recuperação judicial, essa pessoa que adquirir essa aquisição vai gerar responsabilidade para o adquirente. Aqui, nesse slide seguinte, eu trago aqui um resumo das hipóteses de responsabilidade por sucessão empresarial, que fica aí para o seu estudo, tá? Ele diz aqui o caso de extinção de pessoa jurídica, o caso de fusão, cisão, incorporação ou transformação. Eu sintetizei aqui as 3 regras que o CTN traz, tá? E o slide seguinte vai tratar da nossa questão, que diz o seguinte, olha, não há responsabilidade tributária na aquisição de bens em processo de falência, qualquer que seja o bem. Se eu adquirir um bem em uma venda judicial de processo de falência, não há responsabilidade tributária. Agora, a nossa questão pergunta do processo de recuperação judicial. Aí sim, não é a mesma regra. Não há responsabilidade tributária na aquisição de filial ou unidade produtiva em processo de recuperação judicial. Então, veja, aqui não é qualquer aquisição que afasta a responsabilidade. Eu posso comprar qualquer bem em uma venda judicial em processo de recuperação judicial, que eu fico livre de responsabilidade tributária? Não, não pode. São apenas esses bens especificamente identificados no CTN, lá no artigo 133, parágrafo 1º, que no caso da recuperação judicial é a aquisição de uma filial ou de uma unidade produtiva isolada, tá? E aqui há uma regra geral no parágrafo 2º do artigo 133, que eu coloquei aí nesse slide, o salvo. Essa regra geral afasta a exclusão de responsabilidade, ou seja, tem responsabilidade normalmente se quem adquirir em processo de falência ou de recuperação judicial. É uma questão bem lógica essa aqui, é só ficar atento a isso. Olha, eu estou a minha empresa, a minha sociedade entrou em falência. Os bens estão sendo alienados judicialmente.
Aí quem vai lá comprar esses bens é uma sociedade controlada pela minha sociedade falida, uma sociedade, um parente em linha reta ou colateral, quarto grau, até o quarto grau, consanguíneo ou afim do devedor. Então, vai lá um parente em linha reta ou até o quarto grau, consanguíneo ou afim meu, comprar esse bem. Ou vai um sócio dessa pessoa jurídica falida comprar. É uma coisa que dá muito na cara isso aí, né? De repente, vai um sócio da sociedade comprar o bem, para se valer da regra de exclusão de responsabilidade. Então, para esse tipo de aquisição aqui, a responsabilidade prosseguirá. Uma hipótese aí, que essa é mais difícil, né, de identificar na prática, é se essa aquisição for feita por alguém identificado como sendo agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Nesse caso aí, o que eu tenho é um laranja, né? E a minha empresa faliu, eu arranjo um laranja para ir lá comprar os bens sem responsabilidade. Identificada essa situação, a responsabilidade persistirá. Então, como a nossa questão diz que a aquisição de unidade produtiva implicará a responsabilidade do sucessor adquirente, isso aqui é falso, né? Não implicará responsabilidade. A aquisição de unidade produtiva em processo de recuperação judicial, ela é feita sem responsabilidade tributária, até mesmo para atrair pessoas interessadas a essa aquisição. É claro que se essa aquisição for feita por um parente, sócio ou um laranja, aí já muda. Mas a questão não fala isso, né? Ela fala de uma forma genérica. A aquisição de unidade produtiva em recuperação implica responsabilidade? Falso, não implica. Rafa, só um outro comentário. Pessoal, para quem chegou, a gente mandou um material que tinham 24 questões, só que uma falha minha aqui era, na verdade, para ter ido só 10 questões só. E aí, então, o material que está aí com vocês, ele acabou de responder a questão número 7, tá ok? Só para... A gente vai responder só 10 questões mesmo, tá bom? Pode tocar, Rafa. Tá. Professor Rafael? Oi, alguém falou? Sim. Só uma dúvida, qual é o artigo que fala dessa questão que o senhor respondendo agora, a questão 4? A sua questão 133. 133? Tá na tela aí para você, ó. Ah, tá. 133. Aqui de sucessão empresarial, eu coloquei junto dessa questão um tema que eu acho muito relevante e é um precedente agora de dezembro do ano passado. Não tem a ver com a questão, eu coloquei para o seu estudo individual e vou falar só o principal, que isso aqui é importante, tá? Tem a ver com responsabilidade tributária por sucessão empresarial. A questão fala de incorporação de empresas. Veja essa súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Olha a parte final da súmula 392. Vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, o que é que a súmula diz? Olha, a CDA ela tem algum vício, pode corrigir substituindo ou emendando essa CDA até a sentença de embargos. Agora, não pode modificar o sujeito passivo da execução, porque se você modifica o sujeito passivo, é outra relação jurídica, é outra pessoa o devedor. Aí, o que é que o STJ tem entendido acertadamente? Aqui o STJ está começando a alterar o seu entendimento tão rigoroso que ele tinha sobre a súmula 392. E eu espero até que talvez evolua mais para outra forma de sucessão e não só empresarial. Olha o que o STJ diz aqui. Havendo sucessão empresarial por meio de incorporação de empresa, é desnecessário substituir a certidão de dívida ativa da execução fiscal para mudar o polo passivo da execução fiscal. Você pode prosseguir na execução fiscal sem aplicar a súmula 392, que proíbe a alteração no polo passivo, porque nesse caso o STJ está começando agora,
está começando a atentar que a súmula 392, quando ela diz que é vedado mudar o sujeito passivo, é porque a lógica da súmula é que o primeiro sujeito passivo estava errado, aquele cara não era o devedor. Colocaram o nome de José e aí depois, eita, não é José, o devedor é João. Deixa eu mudar aqui a CDA. Não, isso não pode, isso não pode. Agora, para o caso de responsabilidade por sucessão, provadas as condições da sucessão, deve sim ser permitida a alteração do polo passivo sem que a súmula 392 represente uma proibição. Olha aqui o item 6 dessa emenda que está na tela para vocês. Fixada a compreensão de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. E aí ele manda aqui os autos retornarem ao tribunal de origem para corrigir. Então, é importante isso aí, pessoal, não aplicar a súmula 392 do STJ quando se tratar de sucessão empresarial, tá? É possível mudar o polo passivo sem necessidade de substituir a CDA, simplesmente comprovando que houve ali a sucessão empresarial. Questão 5. Pedro, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Sebrasp, ano passado também. Professor, só fazer uma pergunta, Hernandes, por favor. O senhor disse que não cabe responsabilidade em nenhum tipo de falência, só para ver se eu anotei certo aqui. Não cabe na aquisição, melhor dizendo. De imóveis provenientes de falência. Na falência, não cabe responsabilidade tributária na aquisição de qualquer tipo de bem. Pode comprar a empresa falida está vendendo um carro. Você compra o carro, você compra sem responsabilidade. Você está vendendo um imóvel, você compra o imóvel, compra sem responsabilidade, ok? Claro, ressalvada aquela situação de sócio, laranja, mas qualquer tipo de bem que pode ser um bem móvel, imóvel, semovente, qualquer tipo de bem que seja adquirido em um processo de falência não gera responsabilidade tributária. Já para a recuperação judicial não é a mesma coisa. Não é qualquer bem. É só especificamente o quê? Filial ou unidade produtiva isolada. Entendeu, Hernandes? Ok, obrigado. Então, vamos lá. A próxima questão é a 9 do material, tá? Questão 9. No material 9, aí na tela para vocês, que aqui dá 5. Pedro deve 50 mil de IPTU à prefeitura de determinado município brasileiro. E soube por telejornal que a administração tributária municipal havia determinado a instauração de processo administrativo para o lançamento dos créditos municipais não pagos, o que inclui o débito de Pedro. É curiosa essa questão, né? Veja, ele deve, né, IPTU e soube pela televisão que a administração tributária havia determinado a instauração do processo administrativo para lançamento, ou seja, se é para lançamento é para quê? Para constituir esses créditos, né? E o que inclui débito de Pedro. Ele dá esse enunciado e a assertiva para dizer se é verdadeiro ou falso. Até que se inicie o referido procedimento administrativo com a formalização da notificação, a responsabilidade de Pedro será excluída se houver denúncia espontânea. E aí? Seria antes que se inicie, né? Nesse caso. O que é que vocês acham? Eu diria que está certo, até porque é uma forma de incentivo para facilitar o trabalho da administração nessa cobrança.
A notícia é uma mera notícia, não é nada Formal. Não é uma iniciativa É. de um procedimento de lançamento, essas coisas. É só uma notícia. Né? Não foi nem notificado, nem de procedimento, nem nada. Só uma notícia de imprensa. Exatamente, né? Pô, não sei o que foi que eu fiz aqui, que saiu aqui. Só estou vendo vocês aqui no canto. Vocês estão vendo a tela aí, então? O slide tá, né? Sim. A questão diz até que se inicie, não seria antes que se inicie para ser verdadeiro? Até que se inicie é antes de iniciado, né? Até que se inicie. Iniciou, já não pode mais. O gabarito dessa questão é verdadeiro, tá? Deixa eu só ver, eu acabei. O gabarito é verdadeiro. Veja, a fiscalização ela se inicia com um documento que chama Termo de Início de Ação Fiscal. Na verdade, em cada local, esse nome às vezes altera. Mas é necessário o termo de início de ação fiscal para excluir a espontaneidade. Até que esse termo de início tenha sido lavrado, o contribuinte está espontâneo. Né? Ele está ali espontaneamente. Né? O que não deveria ocorrer, o que não deve ocorrer, é a administração jogar na televisão que vai fazer uma fiscalização, concordam? Porque se ele coloca na televisão que vai fiscalizar, o pessoal, opa, vai fiscalizar, mas ainda não iniciaram, eu vou, então, aproveitar e fazer essa denúncia espontânea. Ok, pessoal? Então, aqui o que houve foi uma mera reportagem de televisão, até que se inicie, a responsabilidade de Pedro será excluída se houver denúncia espontânea. É verdade. Agora, a gente poderia pensar aqui em falhas da questão. Por que responsabilidade é essa? É pelo pagamento? Não, é só pela multa, né? A questão diz assim, que ele deve 50 mil de IPTU. Realmente, até que se inicie, a responsabilidade pela multa será excluída se houver denúncia espontânea. Não é pelo esses 50 mil aqui, ele vai ter que pagar de todo jeito. O que pode acontecer é ele fazendo denúncia espontânea e se livrar da multa. Os 50 mil com juros e correção não tem como escapar, tá bom? Próxima. Arrematação de bem em asta pública. Aí, a partir de agora, são 5 questões. Essas 5 foram de concursos recentes. As próximas 5 são de concurso, são criadas por mim, tá? São as que vão cair no próximo concurso, né? Ou pelo menos assim eu imagino. Evidentemente que na Procuradoria eu tenho participação absolutamente zero em qualquer coisa relativa ao concurso. Eu sei tanto quanto quando sai algo na imprensa, né? Não participo de absolutamente nada disso. Mas eu faço... Só o pessoal aí orientar no material, questão número 15, a que começa. Que provavelmente vai ser a questão número 75 do concurso. E aí você está preso. Eu faço a projeção com base na jurisprudência, né? A questão diz aqui: a arrematação de bem em asta pública é considerada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário. O assunto aqui nos remete ao artigo 130 do CTN, também o 131, não é? O 130 trata da responsabilidade na sucessão de bem imóvel, ou seja, quando alguém sucede outrem na propriedade de um bem imóvel. E lá no 131 você vai ter um dispositivo que vai se referir aos bens de uma forma geral. Qual é a regra, pessoal? A regra é que quem adquire um bem passa a ser responsável pelos fatos geradores ocorridos até a data da aquisição. Até a data da aquisição. Fatos geradores ocorridos posteriormente à data da aquisição, ele não é responsável. Aí ele já é contribuinte, porque é ele quem está praticando o fato gerador. Então, a regra é,
eu adquiri um imóvel, eu adquiri um bem, eu sou responsável pelos fatos geradores ocorridos até a data da aquisição. O que ocorrer posteriormente, eu não sou responsável, eu já sou contribuinte, porque aí sou eu quem está praticando o fato gerador. Pois bem, essa regra, ela tem duas exceções, ou seja, existem duas situações nas quais eu vou adquirir um bem e não serei responsável tributário pelos fatos geradores anteriores à aquisição. Quais são as duas situações? É se quando eu adquirir houver apresentação de certidão negativa, ou seja, apresentou certidão negativa do imóvel, isso vale para imóvel, a da certidão negativa. Então, eu adquiro e não sou responsável pelos débitos anteriores, pelos fatos geradores anteriores. A outra forma de ser excluído da responsabilidade é se a aquisição for em leilão judicial. Leilão judicial, que quando se trata de bem imóvel, o nome que se dá é asta pública. Já para bem móvel, pessoal, a regra é a mesma, bem móvel. Adquiro um bem móvel, eu sou responsável por todos os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição. O que acontecer posteriormente à aquisição, eu não sou responsável, eu sou contribuinte. Só que, para bem móvel, aquela exceção da certidão negativa não se aplica. Eu adquiri um veículo e apresentei certidão negativa. Se depois aparecer débito anterior, eu sou responsável? Porque o Código Tributário não traz essa exceção da certidão negativa para bem móvel. Agora, a jurisprudência, isso também não está no Código, é a jurisprudência aplica a aquisição em leilão judicial que existe no Código, parágrafo único do artigo 130, como exclusão de responsabilidade no caso de bem imóvel, o STJ exclui também, no caso de bem móvel, exclui com esse fundamento aqui da questão 6. A arrematação é considerada aquisição originária, não há relação entre arrematante e anterior proprietário, então o arrematante adquire sem responsabilidade tributária, com base no parágrafo único do artigo 130 do CTN. Essa regra do parágrafo único do 130, pelo Código, é apenas para bens imóveis, mas o STJ aplica também para bens móveis, ok? Entretanto, para complicar um pouco, o STJ, apesar de esse ser o entendimento do STJ, está aqui, ó, precedente aí na tela, a arrematação de bem em asta pública é considerada aquisição originária e inexistindo. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço, aplicando o parágrafo único do 130 do CTN, que se estende também a móveis e semoventes. Então, veja o STJ afirmando que o parágrafo único do 130, que na verdade é aplicado pelo Código, deve ser aplicado apenas para imóveis, o STJ está aplicando para móveis. Aqui era judicial de um veículo, ok? Entretanto, para complicar um pouco mais, acho que está aqui no próximo, olha só isso aqui, jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do parágrafo único do 130, olha só para isso. Admite o afastamento do parágrafo único. O parágrafo único é o que tira a responsabilidade. Então, eu afasto a retirada da responsabilidade, ou seja, vai ter responsabilidade mesmo adquirindo em leilão judicial, se o respectivo edital do leilão expressamente indicar a existência de débitos de IPTU, aqui era um imóvel, e atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo seu pagamento. Veja que situação. O STJ entende que é possível afastar
uma regra do CTN, se o edital do leilão, cujas regras serão incluídas pelo juiz da vara que estiver leiloando, disser que o arrematante vai ter que pagar o tributo. Então, é uma exclusão da regra legal por uma regra de edital de leilão. Pode soar bem assustador isso, né? Mas essa é a jurisprudência do STJ e é uma jurisprudência boa para a fazenda pública. E isso para móvel e imóvel. Oi? Para móvel e imóvel, desculpa. Móvel e imóvel, né? Okay, se o edital disser que o arrematante responde, a regra do CTN está excluída. E isso é interessante para uma questão de concurso, né? Você ficar atento como é que ele vai perguntar. Ah, o leilão falava que o arrematante era responsável? Ou não falava nada. Isso aí vai alterar a resposta que seja dada à questão. Ok? Próxima questão. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. Até porque fato gerador que ocorra posteriormente à data da sucessão, o sucessor ele não é responsável, né, pessoal? Se ocorreu depois, aí ele já é contribuinte. Deixa eu só ver aqui, a questão 6 ficou como? Inexistindo. Verdadeiro, né? Questão 6, gabarito verdadeiro. E essa 7, pessoal, nós temos aqui a súmula 554 do STJ, que diz justamente o seguinte: na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos, mas também as multas. E que multas? Todas, tanto as moratórias quanto as punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Súmula 554. Ok? Então, quem sucede? Sucede o patrimônio. Aquele patrimônio, ele possui ativo e passivo. E a multa, cujo fato gerador tem ocorrido até a data da sucessão, essa multa, ela é repassada. Ocorre a sucessão em relação à multa. Então, é verdadeiro. Questão 8. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Só lembrando que essa é a questão número 21, tá, pessoal? Do material. Felipe até já avisou aqui. Toca aí. Veja, pessoal, o assunto a que se refere essa questão é um assunto muito grande. Na verdade, a gente podia ter uma aula só sobre esse assunto, mas ele é importantíssimo, tá? Dentro de responsabilidade tributária, que é a responsabilidade tributária dos administradores, dos gestores, dos sócios gerentes por débitos da pessoa jurídica, fato gerador praticado pela pessoa jurídica, mas cuja cobrança será feita a um sócio, a um administrador, a um sócio gerente. Veja, vamos aqui tentar sintetizar esse assunto. O assunto dessa questão, ele se relaciona ao artigo 135 do CTN, que traz uma responsabilidade tributária pela prática de ato ilícito, é diferente da do 134, que decorre de omissão ou intervenção. A do 135 decorre da prática de um ato ilícito. O que é que o STJ entende dessa responsabilidade do 135? Primeira coisa que você tem que saber desse artigo 135. O simples fato de uma pessoa jurídica deixar de pagar o tributo não gera responsabilidade para seus administradores. Súmula 430 do STJ.
O inadimplemento da obrigação pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então, primeira coisa, o mero inadimplemento não gera. Ah, não gera. E o que é que gera? Tem que ser um ato ilícito, uma prática ilícita. E aí, que ato ilícito é esse? Veja, isso vai ser definido no caso concreto, mas algumas coisas a gente já sabe da jurisprudência do STJ. A extinção irregular de uma sociedade, ela foi extinta irregularmente, o STJ entende que é ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade do 135. Então, se a sociedade foi extinta irregularmente, é possível redirecionar a execução fiscal para os seus administradores. E aqui um detalhe importante. Não é todo sócio que responde por débito tributário, não, viu? É só o sócio administrador, só o sócio gerente. Sócio meramente cotista, o sócio investidor, ele não possui responsabilidade tributária. Apenas o sócio gerente. Então, o mero inadimplemento não gera responsabilidade, só quem responde é o administrador e tem que ter ato ilícito. Aí, qual é o ato ilícito? Um ato ilícito clássico é a extinção irregular. E aí a gente tem a outra súmula, a gente viu agora a 430, veja a 435. Presume-se, veja que essa é uma súmula que ela trata de presunção. Ela trata, na verdade, a questão dela é muito mais processual tributária, que é um assunto que cai muito, viu, em procurador DF, a parte de processo tributário, que teve no nosso curso, né, o nosso curso que terminou a gravação agora em janeiro. Foi um curso presencial, com as aulas gravadas e que está disponível. E a gente destacou também 4, talvez até 5 aulas só para processo judicial tributário. Então, essa súmula, ela é muito mais processual, porque olha o que ela diz. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, qual é a história aí? A execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica, essa pessoa jurídica não foi citada, não foi encontrada no seu endereço cadastral. O fato de ela não ser lá encontrada, e até tem jurisprudência que diz, basta uma certidão do oficial de justiça. Certidão do oficial de justiça, a gente não encontrou ela naquele endereço, que é o endereço cadastral dela. Isso aí gera uma presunção de que ela foi extinta irregularmente. Com base nessa presunção, a Fazenda Pública pode pedir o redirecionamento para os seus administradores, para o seu sócio-gerente. Mas isso é uma presunção, porque vamos imaginar que ela não foi extinta irregularmente, ela só mudou de endereço e não comunicou nos órgãos competentes. E então, depois, se verifica que ela funciona em outro lugar, então aquela presunção foi quebrada, porque ela não está efetivamente extinta. Ela só mudou de lugar. Agora, essa presunção é uma presunção que cabe prova. Aí, ela não funciona lá. Mandam citar o sócio-gerente. Aí o sócio-gerente, não, mas ela está funcionando em tal lugar. Ela não foi extinta. Ah, tudo bem, se não foi extinta, o sócio-gerente não tem responsabilidade. Agora, o que a gente sabe, na maioria das vezes, ela não está naquele lugar e não está em lugar nenhum, porque ela realmente foi extinta irregularmente. E a extinção irregular de sociedade é ato ilícito que o STJ entende capaz de ensejar a responsabilidade do 135. Tá ok? Professor, pergunta? Pergunta alguém? Eu. Fala. No final do ano passado, se eu não me engano, o senhor disse que não fazer o recolhimento dos impostos não gera ato ilícito. Só que, se eu não me engano, acho que foi no STF, ele decidiu que não recolher o ICMS configuraria crime contra a ordem tributária. Excelente questionamento. Veja, a gente tem que separar um pouco as coisas. O que o STF disse ali, ao que me consta, é que o não pagamento do ICMS, quando houve o recebimento
do valor da mercadoria e ali estava embutido o preço do ICMS, e o contribuinte de direito, né, o verdadeiro contribuinte, recebeu o valor, ele está cometendo crime contra a ordem tributária. Ali não é bem porque ele não pagou, porque não pôde, porque não quis, porque estava em dificuldade. Ali é a questão de que houve a cobrança do contribuinte de fato e não houve o repasse. E eu até entendo que o STJ ali, o STF ali, não, eu vi alguém comentando, escrevendo que o STF, estava criando tipo penal tributário sem lei. Na verdade, pessoal, essa postura de não pagar o tributo diante de uma situação dessa já é considerada crime contra a ordem tributária pela 8137. Se você olhar ali na Lei 8137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, é facilmente cabível enquadrar essa situação como crime contra a ordem tributária. Então, ali não é simplesmente o não pagamento. Na verdade, ele recebe o valor e não faz o pagamento para a fazenda. Quando eu digo não, o simples inadimplemento, é o seguinte: ela não pagou porque não pôde, não teve, não tinha condições, e aí, nesse caso, isso aí não gera responsabilidade, ok? Então, tem que separar. E a outra coisa, Lucas, até foi boa a sua observação, porque ainda que seja crime, a hipótese que o STJ, que o STF decidiu, tem um julgado aqui, eu coloquei aqui também, cadê? Que fala que a mera apresentação de denúncia criminal contra o sócio-gerente não significa que já implica sua responsabilidade tributária. Então, uma coisa é ser crime, né? Outra coisa é ser crime em tese. Outra coisa é isso aí implicar responsabilidade pelo pagamento do tributo. Porque, para você ter uma ideia, tem julgado do STJ dizendo que, olha, mesmo tendo apresentado denúncia criminal ao Ministério Público contra o sócio-gerente, isso não significa ato ilícito do 135. Ok? Obrigado. Prosseguindo. Professor, Oi. Hernandes, eu estou com um pensamento aqui, desculpa se é meio tolo assim, mas vamos supor que caia na questão objetiva que o redirecionamento é uma forma no sentido amplo de desconsideração da personalidade jurídica para fins fiscais. Está errado ou estou viajando? Assim, a banca estaria errando, mas estaria errando, é um erro muito comum que muita gente comete, tá? É um pouco, teoricamente, eu vou explicar aqui em 30 segundos, mas é uma questão teórica distinta. Veja, desconsideração da personalidade jurídica é uma coisa. Essas regras esse acionamento do sócio para pagar débito tributário é regra de responsabilidade. Existe uma lei que imputa a responsabilidade ao sócio-gerente se ele praticar um ato ilícito. Desconsideração da personalidade jurídica, é o artigo lá 50 do Código Civil, é uma teoria que deve ser aplicada quando houver abuso de personalidade ou confusão patrimonial. Então, teórica e tecnicamente são coisas distintas. Uma coisa é desconsideração da personalidade jurídica, outra coisa é regra de responsabilidade prevista em lei. Mas, infelizmente, nem todo mundo lida da forma correta com esses conceitos. E você acaba encontrando, sim, algumas pessoas que falem isso, mas está errado, viu? Desconsideração de personalidade jurídica é uma coisa, regra de responsabilidade é outra. Desconsideração de personalidade jurídica, artigo 50, confusão patrimonial, abuso de personalidade. Responsabilidade são as hipóteses previstas no CTN. Tá ok? Ok, obrigado. Aqui, tem uma pergunta aqui da Wanda, no chat aqui. Perguntou assim: empresa informal ou irregular responde igualmente igual a regular? Sim, porque, na verdade, aí é uma questão relativa à capacidade tributária passiva, né? Quem é que é sujeito passivo de uma obrigação tributária? Hein, Marcos Felipe? Quem é?
Alguém quer falar? Quem é que pode ser sujeito passivo de uma obrigação tributária? Qualquer um. Pessoa constituída regularmente ou não. Pratica um fato gerador em geral, né? Exatamente. Uma criança de 10 anos pode ser sujeito passivo de uma obrigação tributária? Pode. De 10 anos? Pode. E de 2 anos? E de 2 anos? E de 2 anos? Pode também? O traficante pode? Traficante pode? Pode. Pode. Se a pessoa, se a criança de 2 anos for proprietária de imóvel, ela pratica um fato gerador. Exatamente. Na verdade, Wanda, né, que fez a pergunta, a capacidade tributária passiva, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais ou, em relação às pessoas jurídicas, que foi a sua pergunta, independe de estar ela devidamente constituída. Tá? Então, mesmo a irregular vai responder. É claro que, por ela ser irregular, quando essa responsabilidade vier a ser concretizada, ela vai alcançar quem? Vai alcançar as pessoas físicas que constituíram uma sociedade irregular. Mas o fato dela ser uma sociedade irregular não afasta sua capacidade passiva tributária. Tá ok? Vamos prosseguir? Veja, esse que está na tela aí diz isso, olha, o STJ, o ponto 3 aí da emenda, a jurisprudência do STJ está assentada de que o redirecionamento da execução pela prática de infração à lei com fundamento apenas no oferecimento de denúncia por crime em tese praticado não constitui por si só demonstração cabal, avaliar isso em contra óbice na súmula 7, mas isso não constitui por si só demonstração cabal dos pressupostos do artigo 135. Olha só que coisa interessante, né? Porque eu sei que o mero inadimplemento não gera. Eu sei que a dissolução irregular gera. E a questão criminal? Se já tem uma denúncia contra o cidadão, eu já posso dizer que porque tem uma denúncia, ele praticou ato ilícito e por isso ele responde pessoalmente nos termos do 135? Não, não pode. O STJ dá peso muito fraco para o oferecimento da denúncia como forma de caracterizar a responsabilidade tributária do 135. Isso aqui é fundamental, viu, pessoal? Isso aqui é recurso repetitivo do STJ. Esse precedente é recente, mas o repetitivo é antigo. Esse aqui é 2019, julgando repetitivo. Isso aqui você não pode não saber, tá? É o seguinte: o mero inadimplemento não gera a responsabilidade do sócio-gerente. Beleza, ele tem que praticar o ato ilícito para ser responsável. Beleza, tranquilo. Só que é o seguinte: se o nome do responsável estiver na certidão de dívida ativa juntamente com o nome do contribuinte, ele é tão devedor quanto o contribuinte. Se o nome do responsável está na certidão de dívida ativa, já há uma presunção de que ele cometeu ato ilícito, cabendo a ele fazer prova em contrário. Ok? E se o nome dele não está na CDA? A Fazenda Pública pode pedir o redirecionamento contra ele da execução? Pode. Mas aí é a Fazenda Pública que tem que provar que ele praticou o ilícito. Esse detalhe, que pode parecer um detalhe, mas não é, de o nome do responsável encontrar-se ou não na CDA, na dívida ativa, na certidão, faz toda a diferença. Se o nome está na dívida ativa, já há uma presunção que ele cometeu ato ilícito. A Fazenda pode ir em cima dele. Cabe a ele provar o contrário. Se o nome dele não está na CDA, aí é a Fazenda que vai ter que provar que ele praticou ato ilícito se quiser executá-lo, se quiser responsabilizá-lo. Ok? Isso é importantíssimo. E, evidentemente, quase sempre o nome do responsável está na CDA junto com o contribuinte.
Lembrando que o CTN, né, só se aplica para créditos tributários, então se for uma multa administrativa, não se aplica essas regras do 135. Aí aqui, para quem perguntou sobre desconsideração, foi Hernandes, eu acho, né? Desconsideração da personalidade jurídica. Veja, há uma divergência. Eu não achei ontem que isso tenha sido superado, né? Essa divergência, final do ano passado, existia e eu não achei superação. Isso, primeira e segunda turma estão divergentes quanto a esse ponto. É um ponto importantíssimo para uma primeira fase também, depende de como ele vai perguntar, mas com certeza para uma prova discursiva, para uma prova oral. E é aquilo que eu sempre digo, viu, pessoal? Não existe assunto de prova objetiva e assunto de prova discursiva e assunto de prova oral. O assunto é um só. Quando você está estudando para a prova objetiva, você está estudando para a prova oral. O que vai mudar é a forma como ele vai lhe perguntar. Então, o seu estudo de agora já é o estudo da prova oral, né? E o que é que acontece? Aqui é responsabilidade tributária para grupo econômico. Grupo econômico. Então, são várias empresas de um grupo e uma empresa não pagou tributo e a Fazenda Pública quer acionar outra empresa do grupo para pagar o débito daquela outra que não pagou. A questão é, nesse caso, precisa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque, veja, aí você pode dizer, mas você acabou de dizer que responsabilidade é diferente de desconsideração, é diferente. Qual é a divergência aqui no STJ? Aqui, primeira turma dizendo, é necessária a instauração do incidente para redirecionar para a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico. Entende que é necessário o incidente. Mas por quê? Porque não é regra de responsabilidade. Porque o CTN, olhe lá o CTN, do 128 ao 138, ele não tem uma regra, ele não tem uma norma que impute responsabilidade tributária para grupo econômico. Não tem. Então, se ele não tem, eu já não estou ali no campo do sócio-gerente, que tem lá que diz, o sócio-gerente responde. Aqui eu não tenho. Então aqui eu vou levar o seguinte, eu vou imputar outra pessoa jurídica do grupo porque houve uma confusão patrimonial, porque essas empresas do grupo abusaram de sua personalidade jurídica. Então, nesse entendimento aqui da primeira turma, é necessária a instauração para a responsabilidade no caso de grupo econômico. Agora aqui, do segunda turma, entendendo pela desnecessidade da instauração do incidente, né? E aqui a lógica que, veja o item 5 da ementa. Evidenciadas as situações previstas nos artigos 124, 133, 135, todos do CTN, não se apresenta diretamente o redirecionamento da execução fiscal. Tá? A questão, a dúvida aqui é o seguinte, é que nem 133, nem 135 tratam de grupo econômico. 124 trata de solidariedade. Então, o que aqui a segunda turma quis dizer é que eu identifico a solidariedade prevista na lei, eu não preciso de desconsideração, de incidente. Eu já redireciono direto. Tá? Entendeu que você atinge o grupo econômico por regra de responsabilidade, sem necessidade de desconsiderar. Há uma divergência, é evidente que esse precedente aqui da segunda turma, maio do ano passado, é melhor para a Fazenda Pública. Esse aqui é o bom. Nada de abrir incidente. Eu tenho uma regra de responsabilidade, eu já aciono a outra empresa. Esse aqui é mais pró-contribuinte, né? Então, há uma divergência e até vocês vão ver, até quem fez o curso e tem o curso e pode assistir de novo, ou quem vai fazer o curso ainda, porque está lá disponível. É sempre bom atentar que alguns pontos eu não dou a resposta fechada. Eu digo, olha, isso aqui tem que acompanhar, isso aqui tem divergência, acompanha, tá? Então, esse é um ponto importante, a gente não sabe, né? Pode ser julgado a qualquer momento, pode ser uniformizado, ou um repetitivo que está afetado pode vir a ser julgado. Então, você tem que ir acompanhando a jurisprudência. E esse é um outro ponto que eu falo, né? Eu sou um entusiasta do curso preparatório, né? Para quem não tem tempo.
né? E quando você compra um curso, você não está comprando sua aula. Você compra o material que o professor preparou, você compra o acesso direto ao professor, você manda um e-mail, o pessoal manda e-mail, respondo, tiro dúvida. Se eu não sei, eu vou pesquisar e dou a resposta. Então, saibam que o material desse curso eu sempre vou estar atualizando e repondo lá para os alunos, ok? Claro, mantida sua obrigação de acompanhar a jurisprudência também, mas você vai ter um aliado com você para isso, né? Rafa, só aproveitando, já que eu estou aqui acompanhando a aula de tributário depois de alguns 20 anos, pessoal, como o Rafael falou, a gente está com um curso aí na praça, né, vendendo. A gente começou a gravar em agosto do ano passado, terminamos agora em janeiro. E essas aulas, esses simulados que a gente está fazendo, né, de forma gratuita, a gente está colocando lá, está disponibilizando lá na plataforma. E eu tenho cobrado também os professores para que eles mandem material. Eu recebo muito pedido, né, que o pessoal coloque material. Assim, não tem como colocar, às vezes, a transcrição das aulas, isso é impossível, mas o material a gente tem cobrado, tá? E para quem ainda não faz parte lá do nosso curso, se tiver interesse, hoje a gente está lançando também aí, como a gente tem feito, fizemos na semana passada, a gente tem um desconto aí promocional de 40%. É só clicar no curso lá mesmo, no site da Uniju, e colocar o cupom de desconto. Esse cupom, deixa eu só pegar o nome aqui, ele é Tributário Uniju, sem acento. Tudo junto, sem acento. Então, Tributário Uniju, e aí já cai aí com desconto de 40%, o curso que já era barato, que era 3.100. O Lucas está até aqui falando para mim, é muito barato realmente. Ele cai, então, para 1.860. E aí pode dividir em 12 vezes. Tem juros, porque, infelizmente, não é nossa, da plataforma lá. Mas se for dividir, pode dividir até 12 de 181,22. Tá? Então, se o pessoal tiver interesse aí, até domingo vale esse desconto, tá? Com esse cupom Tributário Uniju. E é interessante, né, que a gente, com essa venda, tem tudo a matéria fundamental. Aí, semana que vem, a gente já está confirmado também com a direito urbanístico. Volta para quinta-feira, tá? Nós não estamos fazendo na quinta porque amanhã é feriado, e aí a gente optou fazer hoje, na quarta. Mas os simulados, para quem está vendo a primeira vez, eles funcionam dessa forma. É livre, né, para quem quiser assistir, mas a gente está gravando esse vídeo, toda essa aula, desde o início, a gente disponibiliza lá no curso também, complementando, tá? E na próxima semana, então, vai ser Direito Urbano. O professor está me confirmando, parece que vai ser Política Urbana. É o professor Newton, procurador do Estado de São Paulo. E na outra semana, aí a gente já fechei também com o professor Odon, Carlos Odon, que é procurador do DF. E aí até, Felipe, peguei a sua sugestão para que ele entre com as questões sobre processo administrativo. Foi uma matéria que ficou faltando lá no nosso curso. Tá? Então, a gente está aproveitando para fazer simulados também, para estimular vocês, né, nos estudos, divulgar o nosso curso também, e a gente vai aproveitando e atualizando lá o nosso curso para que ele fique sempre atualizado até a data da prova. Tá bom, gente? Era só isso que eu tinha para dizer nesse momento de propaganda. Vamos lá. Ok, pessoal? E tem o grupo também, aquele grupo de mensagem. Ah, sim, é o grupo do Telegram, né, que a gente tem, que foi criado também, e lá a gente fica postando, né, informações, alguma coisa nova que pode sair, aí também quiserem, aí o Telegram, no caso, é gratuito, né, não contribui muito para o capitalismo. Mas o outro curso aí, realmente, tem muita matéria lá para estudar, a gente montou um cronograma de estudo. Você estudar aí uma aula por semana, tirando sábado e domingo, você consegue concluir em 4 meses. E esse tempo aí eu acho que é o suficiente até a data da prova, né? Que o edital ainda deve demorar um pouco, não sei, 2, 3 meses. E aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, a gente tem a lei distrital que exige, né, entre a publicação do edital e a data da prova, um mínimo de 3 meses. Então, ainda dá tempo aí de dar um gás, né, e não se perder, né? Bom ver o pessoal aí que fez o curso
com a gente, o curso presencial, que a gente filmou as aulas no curso presencial. É bom que o pessoal está estimulando. Eu estou também, todo dia lá, eu vou lá, dou bom dia, boa tarde, para justamente o pessoal estimular. Vendo o Felipe, né? O Lucas sempre está forte aí. Até mandei uma mensagem para o pai do Lucas, dizendo que ele está excelente, né? Então, vem aí para a gente aí, gente. Continue assistindo aí. Vamos lá, Rafa, pode continuar. Vamos lá, pessoal. Olha, eu coloquei aqui junto, né, como esse material, esse PowerPoint e também essa nossa conversa aqui incorpora ao curso que a gente já tem lá, eu coloquei aqui no material essa informação que é fundamental, porque se isso aqui é julgado até a data da prova, isso aqui vai cair na prova com certeza. É um especial repetitivo afetado lá no STJ para decidir o seguinte: possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, do fato gerador, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, a posterior dissolução irregular da sociedade empresária. Vejam bem, precisa do ato ilícito para alcançar o sócio-gerente, não é? Mas o sócio-gerente pode ser um hoje, pode ser outro amanhã, a empresa pode estar ativa hoje, pode ser extinta irregularmente amanhã. Então, qual é o sócio-gerente que vai responder? É aquele que era sócio-gerente à época do fato gerador? Ou é aquele que era sócio-gerente à época da extinção irregular da sociedade? Esse é um tema muito importante. É claro que você pode defender, numa prova discursiva, que são os dois, né? Você, como procurador não discursiva, não. Aquele da época do fato gerador tinha que ter pago o tributo. Se não pagou, é responsável. Claro que ele vai dizer, não, mau mero inadimplemento. E o que fez a sociedade ser extinta irregularmente, esse, com mais razão, deve ser responsável. Então, esse é um tema que não tem resposta fechada. Tem o repetitivo, tem que acompanhar. Esse é um tema relevante. Professor, fala o número do repetitivo. O senhor tem um número do repetitivo? 1.377.019. Está aí na tela. Valeu, obrigado. E esse aqui também vai tratar a mesma coisa, repetitivo também, está aí. São 2 repetitivos sobre a matéria. Esse aqui, pessoal, para o pessoal que fez o curso que está lá disponível, quando eu tratei desse assunto, eu expliquei para vocês com base na notícia do site do STJ. Ainda não havia acórdão publicado. Quando eu fui atualizar o material, foi publicado já esse acórdão do RESP 1.201.993, e é outro, e esse aí vai cair, esse aí. Esse é importantíssimo. Porque esse trata de redirecionamento, mas de uma questão específica. A prescrição para o redirecionamento. Porque, veja, a Fazenda Pública ajuiza a execução fiscal contra a pessoa jurídica. Depois, por um motivo ou outro, não consegue receber seu crédito. Aí ela quer cobrar do sócio-gerente. Existe um prazo prescricional, prazo de prescrição tributária de 5 anos, para que ela acione o sócio-gerente. Esse prazo começa a contar de quando? A clássica jurisprudência do STJ sempre foi a seguinte: citada a citação que interrompia a prescrição, citada a pessoa jurídica, da citação da PJ, tem 5 anos para pedir o redirecionamento contra o sócio-gerente. Depois da Lei Complementar 118, de 2005 para cá, não é mais citado, é o despacho que determina a citação. Então, determinou a citação da pessoa jurídica, interrompe a prescrição ali e começa a contar de novo em relação ao sócio-gerente. Tem 5 anos para pedir o redirecionamento. Só que o que é que aconteceu? Esse caso aqui foi um recurso especial vindo lá da Procuradoria do Estado de São Paulo. A lógica aqui foi a seguinte: olha, eu entrei com a execução contra a pessoa jurídica, até encontrei alguns bens, levei a leilão, ninguém manifestou interesse em adquirir,
Como não tinham bens, eu então pedi o redirecionamento para o sócio-gerente e aí foi identificado, eu pedi o redirecionamento não, eu pedi a penhora de outros bens, quando o oficial de justiça foi lá, identificou que a empresa tinha sido extinta irregularmente. Aí então eu pedi o redirecionamento. Nisso aí passaram-se vários anos. Quando o sócio-gerente foi citado, ele disse, opa, prescreveu, porque a clássica jurisprudência do STJ sempre disse que para pedir o redirecionamento é 5 anos a contar do despacho que determinou a citação da pessoa jurídica. Já passou mais de 5 anos, prescreveu. Veja só que situação. Aí o que foi que o STJ decidiu? Tem aqui algumas considerações minhas. Aqui agora nós já temos o repetitivo publicado, que quando eu dei a aula lá não havia publicação. Aí está bem esclarecido aqui para vocês. Eu negritei, sublinhei o que é mais importante, mas o que é excelente para a fazenda pública, a tese que o STJ chegou, o prazo de redirecionamento da execução fiscal fixado em 5 anos, contado da diligência da pessoa, da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicado quando o ato ilícito for precedente, ou seja, eu vou aplicar aquela jurisprudência clássica, que é 5 anos a contar da citação, do despacho que determina a citação da pessoa jurídica, quando aquele ato ilícito que enseja o redirecionamento foi praticado anteriormente. Agora, veja bem, se o ato ilícito é a dissolução irregular, e a dissolução irregular só ocorre 3 anos depois, como é que eu vou estar contando prescrição desde a citação da PJ, se nem havia ato ilícito que permitisse o redirecionamento para a pessoa, para o sócio-gerente? Entenderam? Então, nesses casos, quando o ato ilícito é anterior, conta 5 anos do despacho que determinou a citação da PJ. A partir dali, tem 5 anos para acionar o sócio-gerente. Quando a citação positiva do devedor, por si só, não provoca, e essa é a tese que vai cair na prova, a citação positiva do sujeito passivo não provoca, por si só, não provoca o início do prazo prescricional, quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente. Se o ato que seja a responsabilidade é posterior, eu não posso ter um prazo prescricional contando agora. Eu vou contar só a partir desse ato. Não há pretensão contra o sócio-gerente se a sociedade não for extinta irregularmente. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios infratores é a data da prática de ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa. Veja só, quando o ato ilícito que se quer acionar, o cara praticou um ato ilícito e por isso eu quero que o débito da pessoa jurídica seja cobrado dele. O prazo sempre vai ser de 5 anos. O meu prazo de 5 anos para acionar esse sócio-gerente vai ter início na data veja que questão fática. Quando eu digo assim questão fática, é que eu tenho no precedente a tese jurídica. Saber quando isso aconteceu só olhando os autos. Ou, claro, a questão de prova vai lhe dizer. A data da prática de ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso contra a pessoa jurídica, a ser demonstrado pelo fisco. Então, a Fazenda Pública vai ter que dizer, olha, eu identifiquei isso aqui que o sócio-gerente está fazendo. Eu quero acionar esse cara. Né? E se ela identificou e não acionar, ela vai ter 5 anos de quando ela identificou para acionar. Esse precedente é importantíssimo, vai cair, viu? E eu acho até que vai cair na subjetiva e na objetiva, nas duas.
Aqui uma questão que acaba que o assunto a gente já respondeu, a questão 9. A denúncia espontânea exclui a aplicação de todo tipo de penalidade, punitiva ou moratória, mas não se aplica às obrigações acessórias. Verdadeiro, né? Denúncia espontânea exclui todo tipo de penalidade e não se aplica à obrigação acessória, tá? É só a obrigação tributária principal. E para encerrar, essa questão 10 foi informativo do Supremo agora, de fevereiro, tá? A assertiva diz o seguinte: é possível lei tributária solidária por infrações a pessoa que concorra ou intervenha ativa ou passivamente no cumprimento da obrigação, como, por exemplo, advogado, economista, correspondente fiscal. O que é que você acha? É possível uma lei estadual, ou aqui no nosso caso, uma lei distrital, atribuir responsabilidade tributária por infração a uma pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento de uma obrigação? E aí, como, por exemplo, um advogado da sociedade, um economista, um correspondente fiscal. É possível isso? Alguém quer responder essa? Vanessa, quer responder? Muita gente aqui que não quer falar, né? Está errada a questão. Quem falou? Hernandes. Hernandes? Está errado por quê, Hernandes? Por que está errado? Porque esses profissionais aí, eles não podem ser responsabilizados, eles são meros profissionais, né? Que estão ali litigando em favor a pessoa, não pode ser direcionada a eles. Mas se a lei disser que ele é responsável, por que não pode? Qual seria o erro ou a inconstitucionalidade dessa lei? O Código Tributário matéria reservada à lei complementar. Não reserva a lei que de... Vanessa, foi você que falou? Isso. Exatamente, não é? A questão aqui é a seguinte, pessoal. Responsabilidade tributária está incluída dentro de sujeição passiva tributária e sujeição passiva tributária deve ser tratada em lei complementar nacional. E é tratada, que é o CTN, não é? E lá no CTN, quando trata de responsabilidade por infrações, em nenhum momento é colocada a responsabilidade para advogado, economista ou correspondente fiscal. Uma lei estadual poderia fazer isso? Não, não poderia, porque violaria o artigo 146 da Constituição, que exige lei complementar para tratar da matéria. Tá? É bom dar uma olhada no 146, porque tudo que está no 146 só por meio de lei complementar. E de vez em quando caem umas questões, não é? Perguntando, pode ser por lei complementar, lei ordinária. O 146 ele traz lá a reserva de lei complementar em direito tributário. E isso aqui aconteceu no estado do Mato Grosso. Houve um ADIM, olha aí, ADI 4845. O plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade das leis tal do estado do Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento de obrigação tributária. Entendeu a norma, o Supremo entendeu que a norma invadiu a competência do legislador complementar federal. É inconstitucional a norma estadual, porque isso é matéria reservada à lei complementar, para estabelecer normas gerais. Além do que, além de invadir a competência da lei complementar, ampliou o rol das hipóteses de responsabilidade previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Ok? Veja, pessoal, só de responsabilidade acho que ainda dá para falar um bocado, viu? Porque é um assunto muito amplo. Como eu disse, são 10 artigos, mas tem muitas questões jurisprudenciais.
eu fiz questão aqui de não só responder as 10 questões, mas passar conteúdo para vocês, tá? Tem material aí para que vocês estudem, porque o que vai dar sua aprovação é o estudo individual de cada um, né? O curso é um autopotencializador, né? Ele que vai lhe ajudar bastante, mas a aprovação vem com o esforço individual, né? Tem que... Claro, ainda não saiu edital, então não dá para falar em questões agora, tal. Vai estudando o máximo de teoria que você puder. Ali, sempre que possível, faça algumas questões também, aliando, né? Talvez fazer algumas questões com um colega, né? Para ir treinando. Bem, gente, primeiro vou agradecer o Rafael, que a ideia era 1 hora só de aula, né? E era só umas questõezinhas simples, mas aí o que o nosso amigo fez? Ele preparou o material, ele ficou aí quase 2 horas aí com a gente, né? Dando esse aula show de tributário. Eu estou pensando até eu mesmo fazer esse concurso, porque eu vi que tributário não é tão difícil quanto eu pensava. Mas vou agradecer o Rafael mais uma vez, porque assim, uma honra mesmo ter você aí no nosso corpo docente, viu, Rafa? Não, alguém tem alguma pergunta? Giovanni tem uma pergunta? Não? Pode falar. O processo tributário está especificamente lá na Lei 4567 de 2011 do Distrito Federal, é? Não, ali você está se referindo ao processo administrativo tributário, né? Mas aquele processo administrativo fiscal. Exato, o administrativo. Mas o que eu falei no curso, esse foi um dos pontos que não deu para a gente ver no curso. Mas no curso a gente viu quase todo o processo judicial tributário, que aí você tem a lei de execução fiscal, você tem a ação anulatória, ação declaratória, ação de repetição de indébito, ação cautelar fiscal, que tem uma lei própria, a cautelar fiscal, e consignação e pagamento, né? E ação de consignação e pagamento. Então, tem toda essa parte de processo judicial tributário que foi tratado no curso, né? A parte de processo administrativo não deu para ver, aquilo, não dá para ver tudo, né? Mas é um dos pontos que eu vou elaborar um material e passar para vocês, tá? Mas eu acho que eu devo dar mais enfoque no processo administrativo fiscal também, ou dou mais enfoque no processo judicial tributário? Tem que dar enfoque em tudo, né? Tem que estudar tudo, não tem que escolher, agora não é hora de escolher. Principalmente agora que não tem que edital. Tem que estudar tudo. Agora sim, se você está querendo saber o que é que vai cair, o que é que tem mais chance de cair, é o judicial ou administrativo? Talvez caia uma questão de administrativo e 4, 5 de judicial tributário, porque judicial tributário é mais assunto, né? Mas é o momento de estudar tudo de uma forma bem centrada, bem organizada. Eu sei que é complicado, principalmente, né, para quem trabalha, ter que conciliar estudo para concurso com trabalho, mas é se organizar, né, sacrificar vida pessoal, feriado, fim de semana, estudar e dá certo, sim. Tá? Rafa, você tem... O Gustavo, numa live que a gente fez, na aula dele também, ele chutou que, para ele, o edital deveria sair ali mais ou menos em setembro. Você tem também a mesma perspectiva? Ou... Eu acho, veja, é porque, na verdade, se for cumprir o que a autorização do concurso diz, que é a posse em fevereiro, o concurso tem que ser muito rápido, né? Teria que correr para você ter uma prova objetiva, correção de prova objetiva, impugnação, resultado de gabarito, resultado final da objetiva, discursiva. Eu acho que tinha que sair alguma coisa lá para agosto, setembro no máximo, né? Para cumprir a data de posse em fevereiro. Mas a gente sabe que essa data de posse pode ser prorrogada, né? Uhum. E, assim, 65 vagas para procurador do DF, pessoal, é uma raridade. O seu concurso foram quantas vagas, Rafa? Eu lembro que foram... As vagas no edital eram 16, mas passaram 56 e todos os 56 foram nomeados. Todos. Tá? Porque um concurso desse tipo, o pessoal que já está habituado a estudar sabe, o gargalo é muito grande na prova objetiva, o gargalo
o gargalo é grande, não, o gargalo é forte. Na verdade, é um corte forte, é estreito na objetiva, é estreito na discursiva. Agora, se você chegou na prova oral, concurso de procurador do DF, ele não tem histórico de reprovação em prova oral, né? Quando eu fiz a prova, quando eu entrei, diziam, mas é uma história que eu nem sei se é verdade. Concurso anterior ao meu, veja, eu já estou lá há 12 anos. No anterior, é que parece que teve uma pessoa que foi reprovada em prova oral. Mas a lógica do concurso, qual que é? Concurso forte na objetiva, forte na discursiva. Se você for para a prova oral, é só ter calma que você está aprovado.